Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Galera, então estamos aqui hoje para poder fazer um pré-market aí da B3, né? Para a gente poder operar aí o mini índice ou o mini dólar. Então, eu tô com a tela aqui no meu Profit aberta. Hoje a gente já pode notar que o mercado ele vem aí de uma noite um pouquinho positiva, né? Realizando um pouco questão de commodities aqui, né? A gente pode ver o petróleo realizando, gás natural realizando, etanol, o VIX aqui, né? Quase 0,77% aí de realização. Então, bolsas, né? A gente vê aqui no positivo, começando iniciando essa manhã. O dólar também realizando um pouco. Então, esse cenário aqui para a gente no pré-market é um cenário que induz, né, a gente já tem um pensamento um pouco mais positivo em relação ao índice. Apesar do índice ter feito um movimento bem interessante ontem, de alta, né, vou colocar aqui no 2 minutos para vocês poderem ter uma proporção melhor. Então, a gente nota aqui, né, que ontem, a abertura, o índice já abriu com esse gap aqui, né, esse gap enorme de alta, fazendo toda essa movimentação. Ele foi fechar quase 2,5%, aqui, ó, 3% ontem, 3,5% ontem de alta. Então, galera, é um movimento bem considerável. Eu, hoje, acredito que o índice ele venha abrir com um gap aqui, buscando regiões de retração da FIBO. Né? Então, o que, que eu espero para hoje? Aqui nos 2 minutos, a gente pode notar que tem as duas 200 na região de troca de polaridade aqui, onde o preço ele fez vários toques ontem. Né? Ele ficou tocando, fez fundos ascendentes, e aí subiu. Né? Então, eu hoje vou usar essa região como referência para poder executar algum trade dentro desse range que foi onde fechou ontem o preço. Então, galera, o que que eu espero? Eu espero, pegando esse fundo aqui, né, com a máxima de ontem, eu espero que o preço ele venha buscar as regiões aqui de 61% ou 78%, já na abertura. Então, espero que o preço venha aqui nessa troca de polaridade, aqui no 61, e aí ele decole novamente. É o que eu vou estar esperando na abertura. Se esse trade se concretizar na abertura, eu vou executar uma compra aqui nessa região, dos 188, 250. É, caso o preço ele venha abrir abaixo das 200, aí vão padronizar uma outra operacional para hoje. Então, eu vou atualizando vocês, porque não tem como saber se ele vai abrir abaixo. Mas o que eu espero é que ele trabalhe dentro desse range de preço aqui de ontem, né? Ou pelo menos abra dentro desse range, para a gente poder buscar uma comprinha de fundo aqui. Como vocês podem ver, as ações americanas aqui, ó, o índice alemão, o índice francês, o Nasdaq, tudo subindo mais de 1%, né? Então, o VIX, né, que é o índice do medo, menos 3%, quase 4%. Então, a gente pode notar que, a princípio, né, podemos esperar um movimento de alta no índice hoje. Dá uma olhadinha no dólar aqui, e o dólar também ele fez um movimento considerável ontem, né? Então, a abertura do mercado, o dólar já veio buscando regiões aqui, rompendo trocas de polaridade. Nessas trocas de polaridade, assim como no índice, ele também trabalhou, né, fazendo topos de fundos até romper essas trocas de polaridade. O que, que a gente vai considerar hoje? Vai considerar, como no índice, o último range onde o preço trabalhou. Então, como todo mundo sabe que é correlacionado o índice com o dólar, a gente pode notar aqui que também no dólar temos as 200, justamente na troca de polaridade. Então, isso aí também induz e traz um viés para a gente de que o dólar possa abrir buscando a região de 61 ou 78, mas aí sim voltar a buscar outras regiões de troca de polaridade. Né? Então, o que, que eu vou buscar dentro da abertura aqui no dólar? Esse range aqui, que foi o último que o dólar trabalhou. Caso o preço abra acima das 200, aí a gente vai ter que esperar outra padronização. Mas, a princípio, vamos estar buscando por esses dois movimentos na abertura. O mercado vai abrir agora às 9, falta 10 minutos. Então, vou dar uma olhadinha no site da CME, porque no site da CME a gente consegue ver aqui em tempo real qual é o nível que o dólar está trabalhando. A gente consegue fazer um cálculo aqui e traçar as linhas, né, lá no gráfico e montar um range dentro do gráfico através desses cálculos para a gente poder entender mais ou menos aonde o dólar vai abrir. Isso já traz uma clareza um pouco melhor para quem gosta de operar a abertura. Então, vou fazer os meus cálculos aqui, vou traçar as linhas e aí eu já volto com vocês. Só um minutinho. Já fiz as minhas linhas lá em relação ao possível range de abertura do dólar. Realmente já ficou numa região bem abaixo aí, de onde o mercado fechou ontem, né? Então aqui, no 52,15, eu vou colocar até outra cor aqui para identificar melhor. Seria aqui a minha região de máxima, né? No 52,15. Esse cálculo é feito através da CME, tá? Então a gente vai na CME, entra, lá tem os níveis atualizados, e o dólar está trabalhando, e a gente faz esse cálculo para poder entender qual que é o possível range de abertura. Então aqui seria a região de possível abertura, né, do mercado, e aqui seria o mínimo desse range, onde a gente pode esperar que ele venha trabalhar. Então, pessoal, basicamente, a gente já espera que o dólar abra dentro desse range de máxima a mínima. Dentro desse range, normalmente quando o dólar ele abre na região de máxima, aqui em cima, ele vem buscar a região de abertura. Então vamos lá, dizer que o dólar abriu aqui na máxima, a gente já espera que ele venha buscar esse nível de abertura baseado no cálculo que a gente faz. Né? Então, se ele abrir próximo de máximas, a gente já tem um viés de executar uma venda. Se o dólar abre na região de mínima, a gente observa se ele vai buscar níveis acima da abertura, né? Ou se próximo à mínima ele rompe essa mínima. Se ele romper essa mínima, a gente já busca só por vendas. Né? Assim como se ele romper a máxima logo na abertura. Vamos supor que ele abre aqui, rompe esse range, trabalha, rompe a máxima, aí a gente espera que ele vai embora. Ele trabalha acima da máxima. Então isso aqui é uma ferramenta, um método que a gente tem, facilita muito a nossa execução já no trade de abertura. Então agora falta 3 minutos aí para essa abertura. Eu vou colocar essas linhas no Profit, porque fica mais fácil para poder executar, né? E já continuando aqui o racional pegando esse trade de abertura. Então a nossa máxima aqui no dólar ficou no 52,15, né? A gente vai lá para o nosso Profit, marca essa linha lá no dólar, 52,15. E também abaixo aqui já. 52,15. Pode ser aproximado, né? Não precisa usar porque não é uma linha, a gente trabalha com regiões aqui, então pode ser aproximadamente. A região de abertura ficou 51,73. 51,73. 51,73. Galera, é o primeiro vídeo que eu tô fazendo assim, gravando aqui pra vocês já o trade de abertura. Então espero que vocês curtam aí. Eu vou aperfeiçoando cada vez mais para trazer conteúdo bem mais relevante e mais profissional pra vocês. E 51,58 é a região de possível mínima. 51,58, a região de possível mínima. Aproximadamente, né, galera? Vamos lá.
aproximadamente. Vou colocar aqui uma cor preta. Então vocês podem ver que aqui, ó, essa linha já é a linha aqui de abertura. Vocês podem ver que já está dentro do range ali que a gente pré-estabeleceu. Então 10 minutos fica mais fácil de a gente identificar. Porque é um vídeo grande, pessoal, um vídeo grande, então tem movimentos bastante interessantes no dia de hoje. Então, galera, estamos aqui com o dólar preparado, a boleta já está liberada. Vamos entender que o que eu quero é que o dólar venha nessas regiões aqui para eu, por exemplo, comprar no índice. E nessas regiões aqui ele vai entrar em 61 e aí descer. Vou estar com o meu trading view aberto aqui do lado, na outra tela, vou jogar pro lado para poder facilitar também a minha visualização. Aqui é precisando operar com duas telas. Uma tela eu vou ficar de olho no dólar e a outra eu vou ficar de olho no índice. Porque lá no trading view, como eu mostrei para vocês, eu tô com a minha Fibonacci pré-estabelecida para executar. Vou executar por 4 contratinhos. Vou até traçar minha FIBA aqui também, fica mais fácil. Do topo, do fundo, vamos aguardar o preço nas 200, ou próximo das 200 aqui, para a gente executar uma compra. Acredito que venha abrir e buscar próximo nessa região. Se não abrir acima do range, ou se não abrir abaixo também aqui dessa região dos 200. Mas o trade que eu quero é comprar aqui, ó. 138, 138 com stop abaixo de 200, por aí. Vamos aguardar a abertura do dólar. E a princípio, olha lá, abriu. Abriu próximo nessa região, esperar ele vir aqui nessa região pra gente executar lá no... O índice ele abre um pouquinho depois. Ele abre um pouquinho depois, demora um pouquinho mais pra abrir. Mas o dólar já abriu. A princípio abriu lá próximo da região da abertura que a gente tinha pré-definido. Vamos esperar ele buscar uma retração aqui, próximo das médias, pra gente executar. Ó, tá indo lá. Tá indo lá buscar a retração próximo das médias. Espero que ele venha até aqui, pra gente poder executar uma compra no índice ou a venda aqui no dólar mesmo. Vou guardar abrir o índice agora aqui pra gente poder ter uma visão um pouquinho melhor. Isso aí, galera. Vamos lá, mais um dia. Esperando B3 aqui hoje, gravando ao vivo pra vocês a operação. Dólar já subindo ali na região dos 51,95, como eu tava esperando. Né? Já veio aqui próximo, 51,95. Vou esperar aqui abrir o índice pra gente entender melhor. Mas eu quero executar próximo essas regiões aqui, um pouquinho acima da onde ele está buscando. Galera, tô vendo lá que eu tô vendo outra tela aqui. Nessa outra tela eu consigo ver só o dólar. E nessa aqui eu tô vendo só o índice. É ideal aí pra quem tá começando a operar, ter pelo menos duas telas aí. Pra poder entender melhor. Principalmente quando você opera ativos correlacionados, né? Como na B3 ou no mini índice e no mini dólar. Então, pessoal, acabei de executar a compra aqui no mini índice, né? Porque só a princípio, eu trabalhando nessa região de troca de polaridade. Não mostra, assim, de cara que vai romper tão fácil para buscar retração de 50%, né? Aqui próximo da média de 50 também. O dólar, ele já rompeu uma troca de polaridade aqui também. Deixa eu mostrar aqui o trading view para vocês. Então, o dólar ele já rompeu aqui essa região de troca de polaridade. Creio que ele já vem buscar regiões abaixo aqui. Então, meu viés de executar a compra foi que o dólar já rompeu aquela região e muito provavelmente já começa a trabalhar abaixo daquela região. Então, eu executei aqui uma compra, um pouquinho acima da troca de polaridade, um pouquinho acima da média de 20, com stop abaixo dessa troca aqui de polaridade. Então, vocês podem ver que o meu stop está no último topo aqui, ó, um pouquinho abaixo aqui, ó, no último topo. E esse foi o primeiro trade, a primeira execução do dia. Vamos entender aqui como é que vai, o mercado vai trabalhar nesses primeiros minutos. Né? Se ele buscar a máxima aqui que ele já tocou na abertura, seja um trade para quase 1000 aqui, né? Ó, agora desenvolvendo aí, desenvolvendo um tradezinho bacana. Vou deixar mais um pouco e vamos entender aqui qual que seria possível o próximo alvo. Caso ele busque a região aqui onde ele tocou já na abertura. Se provavelmente tem algum nível acima para a gente buscar como alvo, mas eu já trago aqui para vocês essa informação. E aqui eu vou ter que buscar uma próxima troca de polaridade de regiões anteriores para poder usar como take, né? Ou mesmo traçar uma FIBO para a gente poder entender melhor onde seria essa região. Então, usando meu gráfico aqui do outro lado, galera, que eu estou usando a outra tela, eu vejo um fundo aqui, nessa região que ele está agora trabalhando, e um próximo topo, que ele possa vir buscar em 193, 225. Vamos entender melhor essa próxima região, para a gente poder usar aqui como alvo. Tá? Então é isso, galera. A próxima região aqui, buscando movimentos anteriores, o preço seria em 192, basicamente, 191 por aí. Obviamente que está muito longe, né? Muito longe. Porém, o dia hoje, a princípio, está otimista, né? Logo nessa abertura. Então, pode ser um trade que, se ele romper esse topo aqui, eu seguro um pouquinho mais, trabalhando no trade stop, puxando o trade stop atrás das médias móveis, né? O pessoal, olha que interessante, as médias móveis alinharam, média de 9, média de 20 e VWAP já alinhando, né? Isso aqui, ó, já mostra um alinhamento de alta nas médias, muito bacana mesmo. Isso aqui é um padrão que traz bastante confiança na execução pra gente. Então, vamos aí aguardar o preço romper esse topo e buscar regiões acima desse topo. Pessoal, tô deixando a tela falando pra vocês dar uma olhada aí. Vamos aguardar essas médias aí inclinarem pra cima. Essas médias inclinando bonitinho assim, galera. Pra gente é bem favorável mesmo. Então, lembram daquela região de troca de polaridade que eu havia comentado com vocês na abertura? Não, ele está trabalhando nela. Né? O preço abrindo esse gap. Vou esticar um pouquinho mais aqui pra ficar melhor pra vocês. Né? Então, o preço abrindo esse gap, rompeu, testou médios e agora volta buscando um rompimento dessa troca de polaridade. Se ele conseguir romper essa troca de polaridade aqui, ó, como tá se concretizando agora, pra gente é bem legal também. Bacana. Ó, vamos pegar aqui uns time frames maiores para passar para vocês a região que eu tinha falado. Ó, até marquei ali já, 192. Temos aqui alguns fundos, temos aqui troca de polaridade nessa região. Vamos marcar aqui uma próxima região, também para a gente poder ter mais segurança e buscar também outra região de take. Mais próximo, ou pelo menos fazer parcial, né, galera? Então tá aqui. Se a gente pegar aqui, ó, pessoal, a nossa FIBO, e a gente pegar do fundo, do último fundo, até aquele topo, aqui, ó, vocês podem ver que também são regiões bem próximas da retração de... Deixa eu puxar um pouquinho pro lado aqui. A retração de 50. Nosso fundo aqui, ó. Retração de 50 e retração de 61. Então é isso, pessoal. A gente vai buscar parcial na 50 e talvez sair aqui na 61.
também é um tá um pouco longe. Pode ser que a gente execute o lucro antes. Mas aqui já seria bacana, ó. Legal, pessoal comprando bacana, vou voltar pro profit aqui. Pessoal comprando bastante, bacana aquela região, né? Falei pra vocês aqui. Então, pessoal, a princípio, uma região bacana que a gente executou, esse trade. Tô bem confortável aí com essa execução. Trade indo a favor, com média se inclinando aí, já pra gente, mostrando que o preço vai buscar por níveis acima. E vamos aguardar, né? No day trade nada é 100%. Então a gente nunca pode ter tanta confiança e elevar muito ego. A gente realmente precisa respeitar o mercado, porque o mercado ele é unânime. Então, é isso aí, pessoal.